Boa tarde, pessoal, tudo bem? No nosso laboratório de hoje, a gente vai usar aqui os serviços do LB, que é o Elastic Load Balancer, e do Autoscaling para balancear cargas e dimensionar automaticamente a nossa infraestrutura, tá? Então, assim, em resumo, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma nova MI, tá? Do Amazon EC2, a partir de uma instância execução, vamos criar um balanceador de carga, vamos criar um launch template em um autoscaling group, vamos escalar automaticamente as novas instâncias e também vamos criar aqui alarmes do CloudWatch e monitorar o desempenho da nossa infraestrutura, tá? A gente vai trabalhar com um desenho bem parecido com esse aqui, tá? Um cenário praticamente idêntico. A gente tem aqui nossa região, né? A gente tá trabalhando aqui com a região da Virgínia, tá? A gente tá aqui com a nossa VPC, que vai estar nesse segmento de rede. A gente tá com 2 zonas de disponibilidade. A gente tá com 4 sub-redes, 2 sub-redes públicas, 2 sub-redes privadas, tá? Então, a gente vai ter aqui o nosso Autoscaling Group, né? Ou o grupo do Autoscaling, tá? Aqui que vai estar aqui criando novas instâncias, né? De acordo com a condição aqui que foi estabelecida. A gente vai ter aqui um Load Balancer, né? Que vai ser um ALB, tá? A gente só não vai ter essa parte aqui do banco de dados, tá? Eu acho que a gente não vai criar isso aqui não, isso aqui não vai ser necessário pra gente demonstrar o conceito. Mas a gente vai trabalhar com esse cenário aqui. Vamos ter aqui o nosso NAT Gateway também. Então, vamos lá? Então, assim, o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai começar criando a nossa VPC, tá? Então, vamos criar aqui, né? Vamos acessar aqui o nosso serviço de VPC. Vou clicar aqui, ó, em Create VPC, tá? Eu gosto de criar assim, primeiro a VPC e depois subnets, tá? Uma coisa minha, mas também é possível utilizar essa opção VPC em More, tá? Vou dar um nome para minha VPC aqui, sei lá, Web Server VPC. Não tô muito criativa não, né? Mas é isso, é o que temos. Tá? Então, vou dar no meu CDR, né? Vou colocar assim, ó, 10.0.0/16, tá? Pra seguir o nosso desenho, tá? Nosso diagrama, né? É isso, vou apertar aqui em Create VPC, tá? Então, aqui com a minha VPC criada, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar as minhas subredes, tá? As minhas subnets. Então, vou clicar aqui em subnets, tá? Vou clicar em Create Subnet, tá? Aí eu tenho que selecionar a minha VPC, tá? Para poder criar, né? Vou dar um nome para minhas subredes. Vou começar primeiro criando as subredes públicas, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Public Subnet 1. Zona de disponibilidade vai ser o West 1A, né? Só para seguir meu diagrama aqui. Vai ser na primeira, né? Não há. Então, vou colocar aqui 10 de endereço 0. Essa aqui ficou com 0 mesmo. 00/24, tá? Então, essa é a primeira subnet pública. Agora, a segunda, public, subnet 2, tá? Vou colocar na 1B, Virgínia aqui, né? Zona 1B, tá? Vou colocar aqui de endereço para ela 10.0.20/24, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, a private subnet, que é a minha primeira subnet privada, né? Então, private subnet 1, nessa região 1A, né? Só corrigindo aqui o nosso diagrama, certinho, tá? Então, 10.0.1.0/24, tá? E vou adicionar mais uma subnet, que vai ser a minha segunda subnet privada, né? Segunda subrede privada. Então, vou colocar aqui, ó, private subnet 2, tá? Vou colocar na região 1B. 1B. Quer dizer, zona, né? Zona 1B, desculpa. Tá?
Então, aqui, ó, 10, 0. Isso aqui ficou, já tô perdido aqui, 3, né? 3, 0/24, tá? Então, é isso. Então, a gente tá com a primeira subnet pública, né? 10.00/24. A segunda pública 10.020/24. A primeira privada 10.010/24. E a segunda privada 10.030/24. Tudo certinho, né? Então, vamos apertar aqui em Create Subnet. Beleza? Então, nossas subnets aqui estão criadas, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar aqui nossa tabela de roteamento, né? A gente cria uma tabela sempre para as nossas subnets públicas e uma para as nossas privadas, né? Então, vou clicar aqui, ó, né? Tem até criar o gateway de internet. Isso aqui, mas esse aqui já era de outra VPC minha, tá? Vou até criar um novo aqui. Então, vou colocar aqui web server internet gateway. Vou colocar web server IGW, tá? Vou colocar aqui, clicar em create internet gateway. Vou criar agora tá. Antes disso, eu tenho que atachar ele a uma VPC. Então, vou escolher a VPC aqui que eu acabei de criar, tá? Minha web server VPC. Anexei o gateway a essa VPC, tá? Agora, eu vou selecionar aqui, criar uma nova tabela de rotas, tá? Então, vou clicar em Create Route Table. Então, vou colocar aqui web server RT public, vou colocar aqui public RT, tá? Vou colocar assim. Clicar em Create Route Table. Agora, eu tenho que associar nessa tabela de roteamento as subredes que eu tinha criado antes, né? Então, aqui, ó, as subredes públicas, né? Então, aqui eu vou clicar em Edit Subnet Associations. Vou clicar aqui nas minhas duas subnets, dar um Save. Tá? Agora, eu vou clicar aqui, ó. Tá, então, beleza. Então, aqui já tá aqui, né? As duas subredes já estão associadas aqui, as duas públicas, né? E agora eu vou colocar aqui a minha rota, tá? Então, tá só a rota local, rota default, né? Vou adicionar aqui uma rota, dizendo que qualquer saída aqui, né? For pra internet aí, vai sair pelo meu internet gateway, que vai ser o meu web server IGW, tá? Vou clicar aqui em Save Changes. Beleza? Então, tá. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou criar o meu NAT Gateway, tá? O NAT Gateway, eu vou associar ele às minhas subredes privadas, né? E a minha tabela de roteamento, minha tabela de rotas privada também. Então, nós vamos clicar aqui em Create NAT Gateway. Tá? Então, dar um nome aqui, vamos ver, sei lá, Web Server NG, NAT Gateway, tá? A gente tem que colocar dentro de uma subrede pública, gente, tá no nosso diagrama aqui, ó, tá? Porque assim, embora o NAT Gateway vá fornecer essa conectividade, né, para a internet dentro das subredes privadas, ele mesmo tem que estar dentro de uma subrede pública, né? Porque senão ele não vai conseguir se conectar na internet, tá? Vou até alocar aqui um IP elástico. Vou clicar aqui em Create NAT Gateway, tá? Então, o nosso NAT Gateway aqui, ó, foi criado, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou criar a minha tabela de rotas privada, tá? Então, clicar aqui em Route Tables, Create Route Table, colocar aqui, ó, Web Server, né? Private RT. Tem que selecionar aqui a minha VPC, que eu criei agora há pouco, né? Então, Web Server
VPC, Create Route Table, tá? Aqui agora eu tenho que fazer a associação, né, de subrede aqui, das minhas subredes privadas, né? Então, vou dar aqui uma Edit Subnet Association, Private, vou associar essas duas, tá? Minha tabela de rotas. Então, elas já estão aqui. E agora eu vou dizer, né, que qualquer... Aqui tô com minha rota default. E agora eu vou dizer, tá? Que qualquer conexão aqui pra fora, né? Ali pra internet vai acontecer aqui via NAT Gateway, tá? Então, tem que selecionar o NAT Gateway que eu acabei de criar, que foi esse Web Server NG, tá? Beleza, então temos criados VPC, tabela de rotas pública, tabela de rotas privadas, subnets públicas, subnets privadas, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou criar aqui uma instância do EC2, tá? Que vai servir aí como modelo para minha AMI, tá? Então, vamos lá, vou clicar aqui em... Na verdade, eu vou até colocar aqui já no campo de busca, que eu gosto mais, que é EC2, tá? Aqui em Instances, eu vou clicar aqui em... Então, aqui, ó, cliquei aqui, né? Instance do EC2. Clicar em Launch Instance, tá? Vou dar um nome aqui para minha instância, então vai ser Web Server. Web Server. Vou deixar como Amazon Linux mesmo, tá, gente? Vou deixar aqui T2 micro. Eu vou utilizar um par de chaves que eu já tinha, tá? Mas aí vocês podem clicar aqui em Create New Pair. Eu vou utilizar aqui um que eu já tinha para facilitar. Aí aqui em Network Settings, eu vou clicar em Edit para poder justamente provisionar essa instância do EC2 dentro do VPC que eu acabei de criar, né? Então, eu vou clicar aqui em Web Server, VPC. Eu vou deixar essa instância dentro de uma subnet pública, tá, gente? Inicialmente. As demais que forem sendo criadas pelo Autoscaling, elas vão ficar dentro de uma subrede privada, tá? Então, essa primeira aqui vai ser mais para os nossos testes, tá? E também para poder gerar AMI. Então, eu vou deixar assim Public Subnet, vou habilitar um IP público para ela, tá? Aqui eu vou criar um Security Group, tá? Então, eu vou colocar assim, Web Server SG, tá? Security Group. Web Server. Daqui, sei lá. Deixar o nome assim, tá? Vou deixar aqui como regras, né? Vou deixar o SSH, tá? Então, vai conseguir fazer SSH na porta 22. Vou colocar também que vai conseguir fazer HTTP na porta 80, tá? Tô só procurando aqui o HTTP, tá? Então, já vou botar aqui o HTTPS, tá? Na porta 443, tá? Anywhere. Beleza, tá? E agora aqui eu vou... Opa! Agora aqui, ó, eu vou colocar... Peraí, gente. Tá, beleza, foi aqui, ó, né? E agora eu vou colocar aqui, tá? O meu HTTP na porta 80 também. De qualquer lugar. Vou permitir, tá? Então, tá com essas três regras aqui. SSH na porta 22, HTTPS na porta 443 e HTTP na porta 80, tá? Deixa eu ver... Se eu vou habilitar mais alguma coisa aqui. Não, por enquanto é só isso mesmo, tá? Não vou mudar nada aqui. Também nada aqui não. Vai ficar somente assim, tá? E aí eu vou clicar aqui em Launch Instance.
Então, vou acessar aqui a minha instância do EC2, é só terminar aqui de inicializar, né? Esperar que ele fazer o check da instância, os 2 cheques, tá? Falar que tá ok, para poder continuar. Então, gente, aqui, ó, já tá aqui, ó, com o status check, né? Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou me conectar nessa instância, tá? Já vou utilizar aqui, né? Vou me conectar via SSH, cliente SSH, tá? Então, eu vou até usar esse comando aqui, né? Eu copiei. Yes. Lembrando que você provavelmente vai ter que adicionar aqui a permissão, tá? De execução aqui, para sua chave, tá? Eu até fiz aqui um chmod nessa chave aqui, né? chmod 400, tá? Para conseguir utilizar aqui a minha chave, senão dá acesso negado, tá? Na verdade, execução não, né? Leitura, que chmod 400 me dá aqui a permissão de leitura, né? Mas vamos lá. Bom, então eu consegui aqui já, né? Entrar na minha instância. O que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer aqui uma instalação, tá? Servidor web, tá? Então, eu vou fazer aqui minha instalação de pacotes aqui, né? Pro meu Apache, tá? Vou até fazer um sudo sumenos aqui, tá? Vou fazer um yum update, tá, professor? Só para atualizar aqui, né? Beleza. Vou fazer a instalação, tá? Então, yum install httpd, tá? -y. Beleza. Agora, então, já fiz a instalação, agora eu vou iniciar, né? Até dar um clear aqui, ó. System, ctl, start, httpd. Já vou até dar um enable httpd, né? Para se reiniciar aqui a máquina, ele continuar, ele subir novamente. System, ctl, enable, httpd, tá? Aqui como serviço, né? Iniciar ele como serviço, tá? E aí, eu vou criar uma página aqui, tá? Vou colocar uma página aqui dentro do meu /var, /www, /html. Vou colocar um index.html, uma página muito simples, tá, gente? Só tem escrito um Hello World, tá? Então, vou fazer assim, um echo, né? Echo, Hello World. Tá? Hello World. /var, /www, /html, né? /index.html. Beleza. Então, gente, basicamente isso, tá? Vamos ver se a gente consegue acessar, né? Até abriu aqui uma aba no navegador. Esse aqui é meu endereço, né? Da minha instância. Vou até copiar aqui, ó. Vou colocar aqui http /, né? Colocar aqui meu endereço. Então, aí, ó. Então, gente, essa é a página web, né? Que tem escrito Hello World. Uma grande página aí, né? Muito simples, na verdade, tá? Mas só para mostrar aqui que tá funcionando, tá? Então, beleza. Nossa página tá no ar, aqui nosso EC2 está no ar. Então, a gente vai agora prosseguir com a criação da nossa AMI. Então, vou voltar aqui, ó, em Instance, né? Clicar aqui na minha... Já tá marcado aqui, tá? Aí, aqui em Images e Templates, eu vou clicar em Create Image. Tá? Vou colocar aqui... dar um nome aqui, né? Vou dar o nome de Web Server AMI. Tá? Vou colocar assim de descrição. Lab AMI for Web Server. Tá? E vou deixar as outras opções marcadas aqui, como estão, tá?
clicar em Create Image. Ah, tá. Que eu tinha uma outra imagem, né, que eu tinha criado antes com nome similar, tá? Então, vou colocar aqui o Web Server M2, tá? Beleza. Então, já tenho minha AMI que eu acabei de criar, tá? Era essa Web Server M2, tá? Porque eu já tinha criado uma antes, tá? Então, vai ficar essa aqui, tá? A M2 que tá aqui em Pend, mas ela tá sendo criada, tá? Enquanto isso, o que eu vou fazer, tá? Eu vou criar o meu Target Group que eu vou usar com o meu balanceador de carga, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, em Target Group. Tá? Como eu disse, né? O meu LB, ele vai usar esse Target Group, tá? Que representa ali os destinos, né? Para onde ele vai poder enviar as requisições. Tá? Então, vou clicar aqui, ó, em Create Target Group. Então, vou deixar aqui marcado instances, tá? Em Target Group Name, eu vou colocar Web Server Group. Vou deixar aqui marcado HTTP na porta 80, tá? Vou selecionar minha VPC, Web Server VPC, tá? Deixa eu ver mais aqui. Advanced Head Check. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Clicar aqui em Next. Aqui eu posso deixar, que eu não tenho ainda, né, as instâncias que vão fazer parte desse grupo, tá? Então, posso pular. Só clicar em Create Target Group. Tá? Beleza? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar o meu balanceador de carga, tá? Então, vou clicar aqui em Load Balancers. Vou clicar aqui em Create Load Balancer, tá? Eu vou escolher um balanceador de carga, esse aqui vai ser esse aqui, ó, Application Load Balancer, tá? A gente tem vários tipos, né, de balanceador de carga, mas a gente vai utilizar esse aqui, que ele é um Load Balancer que opera no nível de solicitação, que é a camada 7, né, roteando o tráfego para os destinos, que podem ser instâncias do EC2, containers, endereço IP, funções lambda, com base no conteúdo da solicitação, tá? Então, vou clicar aqui em Create. Aqui no nome do Load Balancer, vou colocar Web Server ELB, tá? Vou deixar como Internet Facing, tá? Só IPv4. Aí, aqui na VPC, eu vou marcar minha VPC, Web Server VPC, tá? Vou marcar as duas zonas de disponibilidade que eu estou trabalhando, tá? Então, ele vai usar essas subredes aqui, né? Ah, tá. Essa pública, tá? Então, ele vai utilizar essas zonas aqui, tá? Subredes públicas, tá? Então, ele tem que usar subredes públicas porque ele vai ser voltado para a internet, tá? Então, marquei aqui, ó, minha Public Subnet 1, Public Subnet 2, tá? Em Security Group, eu vou desmarcar esse grupo default aqui e vou marcar o grupo de segurança que eu acabei de criar, que foi o meu Web Server SG, tá? Aí, aqui em Default Action, eu vou marcar o Target Group que eu acabei de criar, né? Aqui. Então, basicamente é isso aqui, tá? Só apertar em Create Load Balancer. Então, ó, meu Load Balancer tá aqui, né, sendo provisionado, tá? Ele demora um pouquinho, tá? Mas a gente não precisa esperar que ele que termine a criação dele, né? A gente já pode avançar para criar o nosso layout template, tá?
Então, launch template, também chamado de modelo de execução, é o que um grupo do autoscaling vai usar para iniciar as instâncias do EC2, tá? E aí, quando a gente cria um modelo de execução ou launch template, a gente especifica para as instâncias como... especifica informações, né? Para as instâncias como a AMI, o tipo de instância, um par de chaves e o grupo de segurança, tá? Então, eu vou clicar aqui em launch template, tá? Eu vou dar um nome aqui, eu vou clicar aqui em Create Launch Template, tá? Vou colocar aqui Web Server Launch. Vou colocar Web Server Template, vou colocar assim, tá? Vou marcar aqui em Provide Guidance to help me set up a template that I can use, tá? Aqui nas AMIs eu vou escolher a AMI que eu já tinha gerado, né? A minha web server AMI, tá? Aqui no tipo de instância, eu vou marcar T2 micro, tá? Par de chaves, eu vou incluir aquelas chaves, tá? Que eu já tava utilizando antes, né? Não vou marcar aqui subrede, vou colocar grupo de segurança. Também vou marcar o mesmo aqui, né? O SG, tá? Aí, aqui em detalhes avançados, eu vou habilitar aqui a monitoração detalhada, tá? Do CloudWatch. Vou clicar aqui em Enable, tá? E então, clicar em Create Launch Template. Tá clicando aqui, ó, Web Server Template, tá? Tá criando, que foi aqui, né? Aí, o que eu vou fazer agora, tá? Agora aqui eu vou clicar em Actions e vou clicar em Create Autoscaling Group, tá? Aqui eu vou dar um nome, vou colocar, sei lá, Web Server, né? Sei lá, Web Server, aqui pode ser separado, tá? Autoscaling Group, tá? Vou colocar assim. O template vai ser aquele que eu acabei de criar, né? O Web Server Template, tá? Aqui eu vou deixar a versão assim. Só clicar em Next. Aí que eu tenho que selecionar a minha VPC, vai ser meu Web Server VPC, tá? Aqui, gente, eu vou marcar as subredes privadas. Por quê? Porque, assim, o meu LB, ele faz sentido, tá? Na subrede pública, porque ele tá exposto para a internet. Mas, uma vez que ele já tá exposto, as instâncias do EC2 não tem necessidade. Então, as instâncias do EC2 que vão ser criadas nesse grupo, né? Elas podem perfeitamente estar dentro de subredes privadas, tá? Então, vou marcar aqui, ó, minha private subnet 1 e private subnet 2, tá? Clicar em Next. Aí, aqui, ó, eu tenho que selecionar, tá vendo que eu selecionei aqui, cria grupo do autoscaling. Agora, eu vou selecionar se eu quero anexar a um load balancer já existente, né? Ou se eu quero criar um novo. Como eu já tinha criado o load balancer antes, eu marquei aqui, ó, attach to existing load balancer, tá? Então, aqui, ó, vou clicar aqui, né, no meu web server group, tá? Beleza. Vou habilitar aqui, ó, Enable Group Metrics Collection within CloudWatch, tá? Capacidade desejada. Vou deixar 2 aqui, tá? 2 instâncias, né? Mínima, capacidade mínima 2.
Vou deixar aqui no máximo 6 instâncias, tá, gente? Aqui eu vou marcar Target Tracking Scaling Policy. Aqui que eu vou definir a minha política. Eu vou criar uma política, tá? De escalabilidade, dizendo que se ultrapassar 60% de utilização de CPU, que ele vai criar novas instâncias, tá? Então, vou colocar aqui, sei lá, Web Server Scaling Policy, tá? Vai ser baseado na utilização média de CPU, Target Value 60, tá? Aqui. Vou clicar em Next. Next. Aqui em Tag, vou até colocar, né? Porque esse aqui vai ser propagado, né? Para as instâncias que vão sendo executadas. Então, vou colocar aqui Name. Que name vai ser Web Server Instances. Vou até colocar assim, 1000 instances, né? Pra eu saber, né? Não, pode ser instances, tá bom. Vou colocar new pra eu saber que são as new instâncias novas. Vou clicar aqui em Next. Tá? E é isso. Agora é só apertar aqui em Create Autoscaling Group. Tá? Vou só esperar aqui um minutinho, né? Pra ele criar aqui meu Autoscaling Group. Aqui até já foi, né? Vou clicar aqui dentro de Web Server Autoscaling Group, tá? Só pra dar uma olhada, né? Beleza. Aparentemente tudo certo, tá? Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em Target Group. Clicar aqui, né? Em Web Server Group, tá? Que eu quero ver se as instâncias... O que acontece? Eu falei que o meu grupo vai ter no mínimo 2 instâncias, né? O meu grupo vai ter no mínimo 2 instâncias. Então, independente de ter ultrapassado 60% de utilização de CPU, o meu grupo ali vai ter pelo menos 2 instâncias. Então, 2 instâncias já tem que ter sido obrigatoriamente criadas aqui, tá? Vamos até dar uma olhada aqui, ó. Antes, vamos até olhar aqui em instances, tá? Aí, ó. A gente consegue ver, ó, que 2 instâncias estão sendo criadas aqui, porque eu falei que no meu grupo tem que ter, esse grupo de autoscale, né? Ele tem que ter no mínimo 2 instâncias, e não tinha. Essa instância aqui, que é a primeira que eu usei para gerar em mim, ela não fazia parte do grupo. Então, 2 novas instâncias estão sendo criadas, tá? E elas têm que aparecer lá no meu Target Group. Vou só observar aqui, tá? Para quando elas estiverem aqui com o status check ok. Então, aqui, ó. Acabou de ir, né? Foi que status check tá ok. Para as 2 novas instâncias que foram criadas, tá? Agora eu vou olhar lá no meu Target Group, tá? Do meu Load Balancer. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Clicar aqui, ó. Vou dar um refresh, tá? Então, ó. As minhas instâncias estão aparecendo aqui já no meu Target Group do meu Load Balancer, tá? Então, em teoria já tá tudo ok, tá? Para o meu Load Balancer encaminhar aqui as requisições, né? Para essas instâncias, tá? Então, tá tudo certo. Elas estão aqui com status Health, tá? Então, vou clicar aqui em Load Balancer. Clicar aqui no meu LB. E esse aqui é o nome do DNS dele, tá? Então, vou clicar aqui, ó. Eu vou até abrir aqui, ó, no meu navegador. Aí, ó. Viu, gente? Então, ó. Resumindo, o meu ALB, ele já tá recebendo, tá? As requisições e já está encaminhando para as minhas instâncias, tá? Então, quando eu pego esse DNS, peguei lá, né?
aqui, ó, o nome DNS e colei aqui no navegador, né? A gente vê que ele tá abrindo, né? Isso quer dizer que o balanceador recebeu a solicitação, enviou para uma das instâncias do EC2 e em seguida repassou o resultado. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai testar o nosso autoscaling. Tá? Então, para testar esse autoscaling, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o serviço do CloudWatch, tá? CloudWatch. Clicar aqui em All Alarms. Aqui eu vejo que eu tenho 2 alarmes configurados, né? Um alarme aqui para low e high, né? Esse high aqui é quando tiver mais que 60% de utilização de CPU, tá? Para ele criar novas instâncias. E quando tiver abaixo de 54 aqui, para ele, né, ir lá e deletar essas instâncias. Ou seja, quando essa condição, né, de que tá ali com consumo maior de 60%, maior que 60% de utilização de CPU, quando essa condição não existe mais, ele vai lá e vai deletar as instâncias que ele criou, quando estava mais de 60%, tá? A gente vê aqui, ó, né, tá aqui pro alarme high, né, que é o que vai mostrar quando a utilização tiver mais de 60%. A gente vê que tá com status ok. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele não foi acionado, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Para a gente conseguir gerar essa situação de criar mais instâncias, né? Mediante o consumo, o aumento, né, na utilização de CPU, a gente vai ter que fazer uma espécie de teste de carga, tá, gente? Então, para a gente fazer teste de carga, a gente vai acessar lá as nossas instâncias e vai colocar um teste de carga para rodar nas duas, tá? Então, vamos lá? A gente vai clicar aqui, ó, em Services, né? EC2, tá? Aqui nossas instâncias, tá? Clicar aqui em uma delas, ó, em Connect. Aí, qual que é o ponto aqui, né? Aqui tem um ponto. O ponto é que as nossas instâncias, essas aqui não tem IP público, né? Porque elas foram criadas dentro de uma subrede privada, elas não têm IP público. Então, como elas não têm IP público, assim, basicamente, como que a gente vai se conectar com elas, né? Ou a gente usa aquela instância pública, que foi a primeira que a gente criou, né? Que ela tá dentro de uma subrede pública. A gente pode utilizar ela como baixa um host. Então, a gente se conecta naquela primeira instância. Da primeira, a gente se conecta nessa aí na subrede privada. Ou a gente pode utilizar um EC2 Connect Endpoint, tá? Então, a gente pode criar aqui um EC2 Instance Connect Endpoint e a gente vai conseguir se conectar também nessa instância. Vai até abrir aqui, né, uma abinha aqui no navegador, mas a gente consegue também, tá? Vocês têm aí basicamente essas duas possibilidades para conseguir se conectar com essa instância, tá? Eu não tenho ainda, né, nenhum endpoint aqui, tá? Mas eu vou até criar, aqui ó, Create Endpoint, né? Vou dar um nome aqui, Web Server Connect Endpoint, vou colocar assim, porque eu sou muito criativa. Tá, então vou colocar aqui Web Server PC, né? Security Group vai ser esse aqui. Tá? Então, ó, coloquei aqui, ó, um endpoint, né, para minha VPC, ó, tá vendo? Web Server, Connect Endpoint, Subnet. Vou colocar aqui Private Subnet 1. Vou colocar aqui, dar um Create Endpoint, né? Só terminar de criar aqui, tá? O endpoint.
Então, terminou, né, aqui a criação do VPC Endpoint, tá? Voltar lá na instância do EC2. Clicar aqui, né? Clicar aqui nessa instância, dar um connect nela. Aqui. Já tá aqui. Colocar EC2 user, tá? Clicar em connect. Vê que vai abrir uma abinha aqui, né, no navegador, para poder me conectar com a instância. Então, ó, já estamos dentro da instância, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou instalar o pacote aqui pra gente poder fazer um teste de estresse, tá? Já vou até abrir a outra também. EC2 user, tá? Connect. Então, eu tô com minhas duas instâncias abertas, ó. Isso aqui, ó, com private IP, né, 10.0.1.244 e essa aqui 10.0.3.223. Beleza? As duas já estão aqui, ó, tá? Até fechar isso aqui. Fechar aqui por enquanto também, tá? Então, aqui vamos instalar os nossos pacotes. Então, vou colocar aqui para instalar. Então, instalando aqui, ó, install stress -y, tá? Beleza. É devidamente instalado. Agora, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar agora para rodar o meu teste de stress, tá? Então, vou colocar aqui, ó, stress - CPU. Gente, eu tô colocando CPU 1 aqui, porque a gente tá usando a instância T2 micro, então só tem uma vCPU mesmo, tá? Se tivesse mais, com as instâncias mais potentes, a gente aumentando aqui o número de CPU, tá? Tô colocando aqui, menos timeout 600, tá? Então, praticamente 10 minutos de teste aí. Colocar rodando aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para outra instância. Tá? Então, assim, o teste de estresse, ele já tá rodando nas duas instâncias, tá? Aí, o que que acontece? Agora, eu vou acessar lá o meu CloudWatch, tá? Que eu vou dar uma olhada lá nos alarmes, tá? Então, ó, isso aqui, daqui a algum tempo, é porque demora um pouquinho para dar uma atualizada, sabe? Mas aí, o que que vai acontecer? A gente vai perceber que o consumo de CPU, ele vai começar a subir, tá? Então, ele vai começar a subir aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ver começando a subir, tá? E aí, quando começar a subir e ultrapassar aqui os 60%, vai disparar o alarme, esse alarme high, e aí as instâncias novas vão ser criadas, tá? Então, vamos dar um minutinho aqui, ó, só pra gente acompanhar aqui a subida, tá? Dessa utilização de CPU. Então, aqui, ó, gente, passou um minutinho, ó, a gente vê que já começou a subir, ó, tá vendo, ó? Já tá batendo ali, ó, 84%. De utilização de CPU, ó, viu? Tá subindo, tá? Tá subindo. Tá? Vamos ver aqui, ó, se já disparou aqui, né, o alarme. Vou dar uma olhada aqui, ó. Ainda tá aqui, ó, tá ok. Daqui a pouco vocês vão ver que vai estar aqui, ó, em alarme, tá? Ele tá subindo, é porque ele considera ali, né, 3 minutinhos, né? Se continuar maior, utilização de CPU maior que 60 por 3 minutos, né? 3 minutos ou mais, ele vai lá e vai disparar o alarme e vai criar as instâncias, tá? Então, vamos continuar aqui acompanhando. Opa, que ele mudou aqui para 5, deixa eu botar aqui. Pronto. Já tá batendo 99%, ó. Começou aqui, ó, né? Então, foi crescendo aqui, ó, de 8, já tá 8,7, tá? Então, já vai disparar aqui, tá? O alarme. Então, pessoal, eu tava dando uma olhada, né?
embora tivesse ele até subindo, né? A quantidade de CPU utilizada, a gente estava olhando no alarme, ainda não foi o suficiente para fazer o alarme disparar, porque isso não se manteve, né? A ideia é que precisava ficar pelo menos 3 minutos, mesmo disparando o teste e configurando lá para 10 minutos, essa crescida de CPU não se manteve por mais de 3 minutos, tá? Isso aqui é alguns probleminhas que a gente encontra às vezes ao executar esses testes de performance, tá? Com esse stress, né? Esse programinha, esse stress aí que eu tô utilizando, né? Que eu deixei rodando lá dentro das máquinas do EC2, tá? Então, a gente vai utilizar uma outra estratégia, tá? Para ajudar a gente aqui a forçar a situação, né? De disparar o alarme, eu vou vir até aqui no Observe Autoscaling Group e vou dar uma alterada aqui em Automatic Scaling, tá? Eu vou até dar uma alterada aqui, ó, né, de 60, vou baixar para 45, tá? Vou baixar para 45. A questão de utilização de CPU, né, para ele poder disparar o alarme, tá? Esse Instance War Map aqui não vai fazer tanta diferença, assim, tá 300 segundos, isso aqui tipo assim, depois que a máquina é provisionada, né, o tempo que ela leva para inicializar, tá? E ficar disponível, né? Para utilização, depois que ela foi criada ali pelo autoscaling, né? Eu vou até dar uma baixada, isso aqui não vai fazer tanta diferença assim, né? Mas eu vou dar uma baixada aqui, tá? Para 120 segundos, né? São máquinas muito simples, né? Então, em teoria também não demoraria tanto, né? Para inicializar. Mas eu vou só. Isso aqui é só para dar uma forçada, tá, gente? Na vida real eu deixaria aqui 60 segundos ou até 80. Quer dizer, na vida real eu deixaria aqui Target Value como mais de 80% de utilização de CPU. Deixaria aqui o ARMAP com certeza até mais do que 300 segundos, tá? Isso aqui é só porque eu tô tentando forçar a situação de fazer o alarme disparar, tá? Aqui com os nossos testes. Então, vou dar um update aqui. Tá? Dá uma olhada aqui no CloudWatch, tá? CloudWatch. Então, ele vai até dar uma atualizada aqui no nosso alarme, né? Ó, aqui ele ainda tá... Ele tá dando vai dar uma atualizada aqui no nosso alarme, tá? Que eu mudei, né? A definição aqui do meu CPU Utilization, tá? Então, o que eu vou fazer, tá? A gente tava utilizando aqui, né, para fazer o nosso teste, o nosso stress, né? Eu vou utilizar aqui o Stress NG, mas existem, assim, também outras estratégias. Existe uma que baseada no DD, né? Naquele DD, que é um CPU, é um benchmark de CPU, tá? Que poderia ser utilizado aqui também. Mas eu também já fiz, não sei, eu já fiz alguns testes com ele também e eu não consegui chegar na carga que eu precisava, tá? Mas seria uma possibilidade, a gente poderia até fazer um ajuste de parâmetros, tá? E utilizar aqui ele, tá? Para fazer esse aumento de CPU. Eu vou utilizar aqui então o Stress NG, tá? Que é uma variação do Stress normal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas minhas máquinas, tá? Do EC2. Deixa eu só clicar aqui nas minhas máquinas do EC2, né? Então, vou clicar aqui, ó, né? Vou dar um Connect, tá? Lembrando que eu tô usando o Connect Endpoint porque eu não tenho IP público nessas máquinas. Já vou abrir aqui a outra também, tá? A seção aqui da outra máquina. Lembrando, tá, gente, que eu também poderia estar utilizando o Bastion Host, né? Aquela máquina pública lá, né? Que eu tinha criado, que tá na subrede pública como Bastion Host, pra poder conectar, enfim, gente, são muitas possibilidades, tá? Então, ó, essa aqui já foi, tá? Eu vou instalar aqui o Stress NG, tá, gente? Peraí, opa.
Peraí. Fazer aqui a instalação do Stress NG. Então, vou até executar aqui um sudo menos. Tá? Aqui, e um stress, tá? Aqui um ion install, é stress NG menos Y. Aqui, ó, tá? Então, nessa aqui, né? Foi a mesma coisa pra outra, tá? Peraí. Então, beleza, gente, as minhas duas máquinas aqui já estão ok, tá? E o que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou colocar aqui pra rodar. Eu vou utilizar esse comando aqui, tá? Utilizar esse, até dar um clear aqui. Eu vou utilizar aqui o Stress NG, tá? Com essas opções, que são opções mais avançadas, tá? Esse Matrix aqui, menos 4, ele é um parâmetro que ele ativa, né? Esse Matrix aqui, no caso, ele é um parâmetro que ativa o teste stress de multiplicação de matrizes com 4 threads, tá? Então, esse Matrix aqui, ele é um método que ele é usado para forçar o uso intensivo de CPU, porque ele envolve muitos cálculos matemáticos, tá? E isso aqui está dizendo que eu vou utilizar 4 threads para realizar as operações de multiplicação de matrizes, tá? Esse menos TZ aqui, menos TZ, ele ativa o modo de monitoramento de temperatura, tá? Até que não faz muito, assim, não faz diferença, mas eu deixei aqui mesmo, tá? E esse Ignite CPU aqui, ele é um parâmetro que ele adiciona um aquecimento inicial da CPU antes de entrar no teste stress, tá? E aí, com isso, nosso propósito é garantir que a CPU já esteja quente em uso pesado desde o início do teste, tá? Então, esse Ignite aqui, ele vai fazer com que o nosso teste comece de maneira mais intensa, aumentando rapidamente o uso da CPU, tá? Que é o que a gente quer aqui, para garantir que esse alarme vai disparar. Tá? Então, comecei aqui na primeira máquina, eu vou começar aqui na nossa segunda máquina, tá? Aqui, tá? Vou dar uma olhada aqui. Opa, alarme aqui, né? Porque ele tava aqui em baixa utilização, tá? Esse aqui é o alarme de baixa utilização, tá, gente? Eu tenho que esperar agora esse alarme aqui, que é o alarme de alta utilização, ele começar a disparar. Então, vou colocar aqui, ó, até os últimos 10 minutos, né? Pra gente ver e acompanhar, tá? Essa subida. Então, é só aguardar um pouco aqui agora pra ver como vai ficar essa subida. Tá? Enquanto isso, só mostrando, ó, que nós estamos aqui como running, né? 3 servidores, sendo que esse aqui foi o primeiro que eu tinha criado, mas ele não faz parte do nosso grupo, tá? Do nosso grupo de autoscaling. É só esses dois aqui, né? Que foram criados pelo nosso grupo de autoscaling. Então, só esses dois aqui que fazem parte e é nesses dois que tá rodando o nosso teste, tá? Então, vamos aguardar. Então, aqui, pessoal, dei um refresh aqui, ó, né? Então, a gente vê, ó, que já tá começando a subir, ó. E a ideia aqui é que se mantenha, né, ao longo do tempo. O nosso outro teste, eu te coloquei lá o timeout de 10 minutos, né? Que dava 600 segundos, mas ele não se manteve crescendo a utilização de CPU, né? Então, como isso não foi suficiente para poder disparar o alarme, tá? Então, a gente está utilizando esse teste mais intensivo
aqui, né, que ele utiliza multiplicação de matrizes para forçar mais ainda a utilização de CPU e a ideia é que ele se mantenha, né, com essa carga de CPU mais tempo, que seja o tempo suficiente para poder disparar o alarme. Tá? Então, vamos acompanhar aqui. Continua crescendo. 99,6 e vamos que vamos. Então, pessoal, agora, ó, dá pra ver, ó, que já disparou aqui, ó, em alarme, tá vendo, ó? O alarme disparou. Olha só, aqui tá se mantendo constante, né, a utilização de CPU, que é o tempo que a gente precisava de pelo menos 3 minutos, tá se mantendo constante a utilização de CPU, né, constante assim, nessa crescida de mais de 60%, né, que eu até baixei a régua um pouquinho para 45, mas dá pra ver aqui que o nosso teste está sendo bem efetivo, então aumentou bastante, né, a utilização aqui. Então já tá, ó, começou às 10h18 agora aqui, esse novo teste que eu fiz, né, 10h23 ainda continua aqui alta a utilização, o alarme aqui já disparou, tá? O alarme aqui já disparou e eu vou até dar uma olhada aqui, ó, no nosso Autoscaling Group, tá? Vamos olhar aqui, porque no nosso Autoscaling Group ele vai falar da atividade, né? Olha aqui, ó, olha isso. Né? Então, olha só, ó. Então, a gente consegue ver que ele já deu início ao processo de criação de novas instâncias, tá, gente? Então, ele já deu início ao processo de criação de novas instâncias, tá? A gente consegue ver isso. Tá? E em breve a gente deve ter novas instâncias aparecendo aqui, tá? Olha só, já foram criadas, gente. Olha que maravilha. Já foram criadas as nossas novas instâncias, tá? Lembrando que lá no nosso, quando a gente definiu o nosso Autoscaling Group, a gente definiu que seriam no mínimo 2 e no máximo 6, tá? No máximo 6 instâncias. Lembrando que esta aqui não conta, porque essa aqui foi a primeira que eu criei, só para poder gerar EMI, ela não está dentro do Target Group, tá? Não está dentro do nosso Autoscaling Group. Ele criou, gente, olha só, mais 5 instâncias, tá? Era no mínimo 2, no máximo 6, quando aumentasse o consumo de CPU, tá? Então, já está aqui, ó, com 5 instâncias, gente. 5 instâncias foram criadas. Ó, mais uma, acabou de aparecer mais uma aqui, tá, gente? Então, ele já chegou aqui ao limite de 6 instâncias, tá? Então, o nosso teste aqui foi bacana, foi bastante efetivo, tá? Esse teste aqui com matrizes, tá? A gente avaliando aqui, nem precisava, na verdade, ter reduzido lá no nossa regra de autoscaling, não precisava nem ter reduzido de 60 para 45, tá, gente? Porque esse teste, ele é bem intenso mesmo, né? Esse teste aqui com as matrizes, né? Mas, enfim, conseguimos atingir o nosso objetivo, tá? Novas instâncias aqui, ó, o teste continua rodando, vocês estão vendo, ó? O teste continua rodando, ele vai ficar rodando aqui indefinidamente, tá? Novas instâncias foram criadas. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou interromper esse teste agora, justamente para voltar a baixa utilização de CPU e mostrar que o autoscaling vai eliminar essas instâncias, tá? Olhando aqui, ó, para o nosso alarme, a gente vê, ó, que o nosso alarme de alta utilização está ativado, né? Porque o nosso teste está rodando. Mas o alarme de baixa utilização, ele vai ser disparado quando a gente tiver uma utilização de CPU menor que 36%, tá? Por 15 minutos. Então, eu vou parar aqui o nosso teste para que a utilização de CPU caia e com isso venha disparar esse alarme aqui de baixa utilização e aí ele vai lá e vai destruir aquelas instâncias que foram criadas. Ele vai destruir automaticamente essas instâncias que ele tinha criado aqui agora há pouco com a alta de CPU, entendeu? Então, ele vai, com a baixa CPU, ele vai lá e vai desprovisionar, e isso é uma das grandes vantagens que a gente tem do autoscaling, tá? A gente não tem infraestrutura que fica ali sem ser utilizada, não. Aumentou a demanda? Cria instância.
caiu demanda, vai lá e elimina essas instâncias que foram criadas para suprir somente o aumento de demanda, tá? Então, já vou interromper aqui, tá, gente? Já vou interromper aqui, tá, o nosso teste, tá? Já vou interromper aqui o nosso teste de carga, né? E daqui a pouco eu volto para mostrar o alarme, né, de baixa utilização sendo disparado e as instâncias sendo eliminadas. Então, aqui, pessoal, a gente vê, ó, que já caiu bastante, tá? Depois que eu parei a utilização de CPU aqui, ó, já tem mais ou menos, tem 6 minutos que o teste foi interrompido, né? Tem 6, 8 minutos que o teste interrompido, então a gente já vê a queda aqui de utilização de CPU, mas para ativar o alarme de baixa utilização e desprovisionar as instâncias, essa situação aqui vai ter que se manter por 15 minutos pelo menos, tá? Então, ó, pessoal, aqui, ó, com a queda, né, que houve aqui nesse intervalo de tempo, como já chegou nos 15 minutos, tá? Então, já faz mais de 15 minutos que tá nessa situação, já disparou o alarme aqui de baixa utilização, tá? Então, com essa disparada aqui desse alarme de baixa utilização, vai ter início o processo de desprovisionamento daquelas instâncias lá, tá? Vou dar uma olhada aqui no nosso autoscaling group, né? Como é que tinha ficado antes. Então, aqui, ó, já começou aqui, ó. Então, aqui, ó, tinha sido, né, que ele tinha criado as instâncias, né, aqui em Successful, que eram as instâncias que elas tinham sido criadas, né, as instâncias aqui que elas tinham sido criadas. Agora aqui, ó, tá vendo que já tem um aqui, ó, Connection Draining in Progress, isso quer dizer que já começou o processo de eliminação daquelas instâncias lá, tá? Quem tá fazendo isso aqui é o Autoscaling. Então, elas ainda estão aqui, ó, mas elas vão começar a desaparecer, tá? Essas instâncias. Elas vão começar a desaparecer aqui. Agora, um ponto que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, gente, é que essas instâncias que foram criadas aqui pelo Autoscaling, elas foram inseridas automaticamente no Target Group do Load Balancer, tá? Então, a gente tava com o Load Balancer direcionando o tráfego para todas elas. Aqui, ó, deixa eu até tentar duplicar aqui, né, a minha aba do navegador. É porque elas já começaram a ser deletadas, né? Que eu devia ter mostrado isso aqui, mas o que acontece, ó? A gente vê que elas já estão aqui no processo de draining, né? Justamente porque o Autoscaling tá deletando aquelas instâncias, tá? Mas elas estavam todas aqui, tá? Então, vocês podem ver que essas que foram criadas pelo Autoscaling, elas foram adicionadas ao Target Group do Load Balancer e elas estavam recebendo tráfego, tá? Normalmente. Como já iniciou lá o processo de desprovisionamento, elas estão começando a sair daqui, ó, em Target Deregistration, tá? Só pra mostrar isso aqui. Vamos até dar uma olhada aqui, ó, né? Aqui ainda elas estão sendo listadas, tá? Aqui, mas elas vão saindo, elas vão começar a sair. Vou até tirar esse filtro aqui, ó, tá? Do running. E elas vão começar a sair daqui pouco a pouco, tá? Dá pra ver agora que começou, né? Ó, shutting down, terminated, tá? E assim, vai seguir até ficar pelo menos só com aquelas duas, né? Aquela inicial, mais duas instâncias que pertenciam ao mínimo do Target Group. Então, olhando aqui agora, ó, foi, tá? Então, ó, 4 instâncias aqui, gente, foram terminadas, tá? Só estão rodando aquela inicial, que era aquela que eu só criei para poder gerar minha MI, né? E as outras duas aqui, tá, gente? Que pertencem ao meu Target Group, conforme esperado. Então, isso aí, gente. Esse foi nosso laboratório de Autoscaling com a LB CloudWatch. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!